Provérbios 13, verso 3. O tema de hoje, o primeiro tema, porque são 2 temas, é como o nosso comportamento afeta a nossa vida financeira. Como o nosso comportamento afeta a vida financeira. Então eu preciso melhorar o quê? O meu comportamento. Então a gente vai ler Provérbios 13, verso 3. Diminui um pouquinho o tecladinho em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes até isso distrai a gente, né, irmãos? Então vamos aprender. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida. Eu estou lendo Provérbios 13, 3. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida. Mas o que fala demais arruína a si mesmo. Senhor, é a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Que não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito. Fala e não te cales, porque hoje estamos aqui para aprender e sermos livres, libertos de todo espírito de mamon sobre as nossas vidas. Nós entregamos a nossa vida financeira nas suas mãos, aos seus cuidados, para que o Senhor venha repreender todo espírito devorador, que nós venhamos prosperar, não só na área financeira, mas em todas as áreas, porque é promessa tua. No nome de Jesus, amém. Então, só de ler Provérbios 13, eu já tenho que aprender o seguinte: eu tenho que falar pouco. Nós temos que falar pouco e falar com sabedoria. Vamos ler mais uma referência. Provérbios 16, 28. Já está até ali, mas eu quero que vocês abram a sua Bíblia para você marcar aí, tá bom? Provérbios 16, 28. Posso ler? O perverso, ele semeia discórdias. Uma pessoa que é perversa nos lábios, ele fica o tempo todo semeando discórdia um com o outro. E o difamador separa os maiores amigos. Então eu não posso nem ser perverso e eu não posso nem ser difamador, porque eu também não vou ter prosperidade na minha vida se eu for uma pessoa assim, ok? Vamos lá, pode passar. Acompanha aqui os slides. Em primeiro lugar, precisamos entender o que é um comportamento, porque o tema de hoje é como o nosso comportamento vai afetar a nossa vida financeira. Então perceba, eu preciso ter ser uma pessoa com um comportamento exemplar. Amém? Porque você vai no psicólogo, o psicólogo ele trabalha o quê? Comportamento. O psicanalista, que no caso sou eu, emoções e sentimentos. E o psiquiatra, dos 3, que é o médico, ele vai trabalhar já com o diagnóstico, para te dar o remédio. Estão entendendo? Então são 3 ramificações. Tem gente que vai nos 3 e não melhora. Por quê? Porque ele não quer. Porque primeira coisa, para você mudar, você tem que querer. Fala, eu quero mudar, eu quero ser transformado. Até porque em Cristo Jesus você tem que ser transformado. Não adianta, você tem que ser. Não adianta você ficar assim, eu não quero nascer assim, eu vou morrer assim. Irmão, com Jesus isso não cola, porque com ele sempre é o quê? Nova criatura. Amém? As coisas velhas passam e eis que se fez o quê? Tudo novo, é tudo, não é metade, é tudo novo. Aí ele vai dizer, o que falamos é um comportamento, o que vestimos é um comportamento, o que a gente posta na internet é um comportamento, com quem eu ando, tudo isso comunica quem você é ou quem somos. Muitas pessoas, elas perdem grandes oportunidades por causa daquilo que fala e daquilo que posta. A teoria da socialização. Hoje tudo é internet, você sabia disso? Eu posso saber quem é você naquilo que tu posta. Tem gente que é crente, cristão em Cristo, não posta nada de Deus. Nada. A rede social dele às vezes é para culinária, para fofoca, para política, mas para Deus
nada. Então eu li aqui em Provérbios. O que eu li? A boca... Vocês não estão aqui comigo, não? Ajuda. Volta lá. Vamos ler. Provérbios 13:3. O que diz? Quem vigia nas suas palavras conserva a sua vida, mas quem fala demais arruína a si mesmo. Então tudo que você fala vai mostrar quem você é. Para você mesmo, para Deus e para o diabo. E para as pessoas que te cercam. Então você tem que vigiar, porque você vai mostrar o que Deus está fazendo em você. Aleluia. Vamos embora. Pessoas ficam chateadas com aquilo que pode bloquear e fechar a porta. Qual é o comportamento que não atrai riqueza? Você sabe? Vai aprender hoje. Qual é o comportamento que não atrai riqueza? Vamos ver. Número 1. Comportamento que não vai te fazer prosperar. Pessoas que só vivem falando mal dos outros. Fala assim, eu não sou. Graças a Deus. Porque a pessoa que fica falando mal dos outros, está na Bíblia. Você está criando o quê? Contenda, difamando as pessoas. Porque a mesma pessoa que fala é a mesma pessoa que espalha. Então você tem que calar. Porque nós vamos ser julgados com cada palavra que a gente fala. Você sabia disso? Deus vai julgar a gente com cada palavra. Então a primeira coisa, eu quero prosperar. Então eu tenho que parar de falar mal dos outros. Aleluia. 2, pessoas que caluniam os outros. É mais profundo. Fala mal, mas também está caluniando. Pensando mal do outro. Às vezes a pessoa nem é aquilo tudo. Mas ela olha, meu santo não bateu com dela. Capeta do inferno. Você não tem santo? Você tem o Espírito Santo. Entendeu? Quando você olha para a pessoa e alguma coisa não está bem nela, tem demônio aí. Ou é contigo ou é com a pessoa. O que você tem que fazer? Orar. Orar. Senhor, é de ti essa amizade? Senhor, o Senhor está fazendo com que essa pessoa não fique mais perto de mim? Então, Senhor, tira, arranca pela raiz. Mas se é para ficar, eu e ela vamos crescer. É assim que você tem que orar. Eu e ela vamos crescer. Ou ele vamos crescer. Porque se não for de Deus, por um caminho veio, por 7 vai embora. É assim que você tem que aprender. Vocês estão entendendo? Crente é inteligente, irmão. Fala para o seu irmão, você é inteligente. Se tu não for, tu vai ter, porque tu vai andar comigo. Tu vai andar comigo e vai se tornar inteligente. Amém, seu Mauro? Dá um glória aí, seu Mauro. Ô, glória. Seu Mauro está liberto, está liberto. Número 3, ali, fofoca a vida dos outros. Tá sabendo da última? Só pega o telefone para contar a boa. Ou a ruim, né? Porque pode ser a ruim. Irmãos, muitas das coisas que a gente pensa, não existe. É coisa da nossa cabeça. Por quê? Aprenda isso. Vai ler o livro Campo de Batalha da Mente. Anota aí para você comprar. Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Uma mulher que foi estuprada pelo pai dela. Pensa comigo. Hoje ela tem 80 e poucos anos, essa mulher. Tem 4 filhos, um casamento exemplar. Mas se ela não tivesse recapitulado a mente dela, né, recodificado, ela poderia ser uma mulher frustrada, depressiva. Quem sabe não estaria nem aqui hoje. Mas ela é uma pastora exemplar. Escreveu vários livros de tratamento emocional. E esse livro, Campo de Batalha da Mente, é um. Quando eu li esse livro, me dava dor de cabeça todo dia, porque cada dia que eu lia, tinha uma coisa que eu estava vivendo. Porque é um livro espiritual. Então, você que tem problema com pensamento, que às vezes você está aqui, mas o teu pensamento está lá longe, na China, você tem que neutralizar, cauterizar, você tem que chamar cativo o teu pensamento a Cristo. Amém? Aprisionar o pensamento a Cristo. Não pode ser um pensamento vagueante, um pensamento que fica lunático, alabalão, tô legal. Não, sangue de Jesus tem poder. O meu pensamento é de Cristo. Eu vou pensar no que Cristo pensa. Paulo não falou isso? Pensai nas coisas do alto, que são eternas. Aleluia. Então, para eu prosperar, eu preciso falar bem das pessoas. Eu não posso caluniar os outros e eu não posso fofocar dos outros. Fique em silêncio, meu irmão. Tenha poucas palavras.
Fale pouco sobre você, nada sobre os outros. E isso atrai riqueza. Fale pouco de você, nada dos outros. E isso vai atrair riqueza. Poste coisas coerentes. Tenha amor, empatia com as pessoas. Não posso postar o que eu quero ou o que me deu vontade. Precisamos ter coerência e equilíbrio em tudo. Quer ver um exemplo? Tem muita gente que está postando coisa aí defamando o presidente. Eu posso não gostar do presidente e nem tolerar o que ele faz. Mas qual é a minha missão? Orar. Sim ou não? Agora, ficar postando, defamando, isso o mundo já faz. O mundo já faz isso. Você tem que fazer a diferença. Aleluia. Então poste palavras que vai edificar, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia, mas as suas palavras não têm efeito nenhum. Mas as palavras de Deus têm o efeito que lhe apraz. A verdade liberta. Oh, glória a Deus. E ele vai dizer aqui, ó, eu não posso postar o que eu quero, porque o que eu quero muitas das vezes não é o que Deus quer. O que me deu vontade. Eu preciso ter coerência. Eu tenho que ter base bíblica. Eu tenho que ser intencional com o meu comportamento. Intencional. Por exemplo, a minha rede social, uma vez o Senhor falou para mim, se você usar a sua rede social para outra coisa que não seja pregar a minha palavra, sai de lá. Deus falou isso para mim. Porque quando surgiu esse negócio de Orkut, lembra que Orkut? Eu não tinha Orkut, eu não sabia nem mexer. Eu não sabia mexer no e-mail, eu não tinha computador. Eu fui aprender a mexer quando Deus abriu uma porta para mim na Secretaria de Esporte de Nova Iguaçu. Eu fiquei deslumbrada, que eu fazia e-mail para a MIT. Lembra, MIT? A pastora Mites, ela trabalhava na Xerox do Brasil e eu mandava e-mail assim, com Deus te abençoe. Eu achava aquilo legal. Falei, caramba, minha irmã, a minha irmã já estava careca de usar o computador. Irmã, isso aí já é velho. Eu falei, meu Deus, para mim é novidade. Fui aprender a mexer no computador. E aí, Deus começou a me revelar que é um meio extraordinário de evangelismo. Eu já tive gente na minha rede social que não era cristã evangélica e que gostava das minhas postagens, porque aquilo edificava a fé. Sabe aquilo que eu mando para vocês, que é um texto do Hernandes Dias Lopes? Aquilo é fantástico. Você não mexe com ninguém. Você mexe o quê? Com comportamento. Você prega uma palavra branda, que vai o quê? Fazer a pessoa pensar. Estão entendendo? Você vai falar para o seu irmãozinho com muito amor. Vamos começar a postar o que edifica. Sabe por quê? Porque estão te observando. As pessoas estão te observando para ver se você está melhorando na igreja que você congrega. Porque a primeira coisa que vão fazer é lá da pastora Elaine. Os fofoqueiros são assim. Aí vão olhar para sua rede social, vão ver se você está vestida adequadamente, vão ver se você está falando adequadamente. Vocês estão entendendo? Não entre em discussão, irmão. Essa semana, aquela menina que se converteu, que o marido era funkeiro, esqueci o nome agora. Oruan? Não, esse Oruan não, perturbado esse aí. Ainda não está não, está quase, estamos orando por ele. É um outro, que falou no púlpito não, falou no show que ele ia deixar o funk. O jovem deve saber. Muito bem, JP, obrigado, Cauã. A mulher dele, sabiamente, postou um vídeo falando sobre carnaval. Irmão, vai lá nos comentários. Muita gente, pecou tanto, agora tá aí como santa. Que não sei o quê. Você pensa que ela respondeu as mensagens? Não, por quê? Vai fazer o quê? Todo mundo vai nos julgar. Só que o que importa é o que você tem com Deus. Quem você é em Deus. Amém? Você que é, aleluia, o responsável pela sua vida. E você vai ser responsável também nos seus atos quando Deus te chamar para prestar conta. Amém? Então aqui, ó, tenha base bíblica, seja intencional no seu comportamento. Pode passar. Se contarmos o que não é para contar, pode atrair o quê? Não é no tempo certo, você está contando para todo mundo. Então, cala essa boca em nome de Jesus, espera se realizar e depois tu posta, aleluia. Você lá em Jerusalém. Posta depois, entendeu? Tira as fotos, organiza tudo, mas só posta depois. Aí a pessoa, nossa, fulana está aqui no Brasil, eu estou pensando que ela está no Brasil, ela está lá no Israel. Porque os curiosos são assim.
Você posta alguma foto chorando? Porque só se você quiser mostrar desgraça, né? Você posta alegre, sorrindo, né não? Ou não? Então vamos lá. Se contarmos o que não é para contar, não, a gente pode atrair inveja. Ninguém quer estar do seu lado ou estar do lado de pessoas que falam mal de todo mundo. Você quer, gente? Eu não quero amizade assim. Podemos acabar até sozinhos, afastando todo mundo por causa das nossas palavras. O nosso comportamento pode definir a nossa conta bancária. Lê o que está escrito em vermelho. Vamos lá. Sai da fofoca, calúnia, difamação. Isso precisa morrer em nossas vidas. Ou nossa vida, que a gente só tem uma, né? A fofoca vem da boca de um homem tolo e o burro, mas pode morrer na boca de um homem sábio e instruído. Veio com a fofoca na sua vida? Eu quero saber da vida de todo mundo. Não é assim que responde. Irmão, eu não sei não. Mas olha, vamos orar? Já que você me trouxe essa revelação, vai falando assim. Porque não fala, já que você me trouxe essa fofoca, não. Já que você me trouxe essa revelação, eu preciso orar mais pela pastora Elaine, aleluia. Não é não? Porque às vezes a pessoa vem com uma difamação e às vezes nem sabe, nem conhece e já está difamando o outro. Então você pegou a informação, que você vai fazer? Orar. Amém, querido? Ora por essa pessoa. Quem sabe a pessoa está começando agora no reino de Deus, não está bem instruída, não está bem equipada, está na fase de libertação. Então é dificultoso o início, não é não? Amém? Levítico, vamos lá. Levítico 19, abre lá. Está ali, mas eu quero que você abra. Gênesis, Êxodo, Levítico, está lá no início da Bíblia. 19 e 16. Quem está entendendo o que Deus está falando? Sua vida vai mudar, irmão. Deus me disse em espírito, nessa madrugada, Ele falou, entregue conhecimento para a minha igreja, que o impossível é comigo. Se você está vivendo segundo o mandamento, não tem como você não prosperar. Porque você está fechando todas as brechas. Amém? Você achou Levítico? 19 e 16. O que diz? Não ande com mexeriqueiro. O que é mexeriqueiro? Fofoqueiro, irmão. Não anda com essa pessoa no meio do povo. Nem atente contra a vida do seu próximo, porque eu sou o Senhor. Se a fofoca não fosse pecado, não estava na Bíblia. Mas está na Bíblia. Tem gente que gosta de uma fofoca. Ela empresta o ouvido, ela já amanhece com o telefone no ouvido fofocando. Pelo amor de Deus. É luta. Mas que não seja você. Deus vai te libertar hoje. Mas você tem que querer. Sabe por quê? Porque às vezes você nem sabe o que você é. E às vezes está entrando informação e você fica até com raiva do que está entrando. Então você tem que falar para Deus, Deus, eu sei que eu sou, mas eu não quero ser. Me ajuda com essa dificuldade. Isso é lindo, porque Deus gosta de honestidade, de verdade. Então quando eu confesso, pecado confessado é pecado o quê? Perdoado. Eu preciso falar, aleluia, dá glória a Deus. Vamos lá. Quem não pode ser destruído, pode ser o quê? Distraído. Tem muita gente assim. Eu estou aqui pregando, ou outro pastor está pregando, ou alguém aqui está dando um ensino e a pessoa está distraída. Pensa que está me enganando? Senta lá atrás para eu não ver que você está mexendo no telefone. Irmão, o culto é teu. Aqui cada um está prestando um culto para Deus. Eu mando levantar a mão, não levanta. Eu mando dar glória, não dá. É você com Jesus. A Bíblia fala, abre a tua boca que eu encherei. Tu não abre, tem demônio aí. Tem demônio aí. E aí você pensa que não tem. E eu estou dizendo que tem. Então você tem que receber a instrução e falar, Jesus, quebra o meu orgulho, para que eu possa
abrir minha boca, o Senhor encher do poder de Deus. O inimigo, ele muda a tática. Ele tenta nos distrair. E uma vez distraído, podemos ser o quê? Destruído. Porque hoje em dia tudo é distração, sim ou não? Ainda mais as pessoas. Agora a moda é TDAH. Tem alguém aí TDAH? Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Gente, é diagnóstico, mas você vai aceitar? Você nasceu com TDAH? O que é TDAH? Déficit de atenção. Você vai começar a doutrinar. Eu vou ter atenção. O que me distrai? Eu vou tirar a distração. Em nome de Jesus. O que mais nos distrai hoje? Então você vai começar a doutrinar. Eu vou ter 2 horas de celular. Eu vou ter 2 horas de conteúdo de estudo bíblico. Eu vou ter 3 horas de estudo secular. Obrigada. Eu vou ter 1h30 com a minha família. Vou passear. O dia tem 24 horas. Como é que você acha que não tem tempo para nada? Acorde mais cedo. Eu vi um estudo que como é que esses caras que são inteligentíssimos, que fala? Os que são riquíssimos, como é que é o nome? CEOs, CEOs? CEOs. Fala, cadê o Luiz? Peraí, dá licença. Fala. CEO. Inglesado, aleluia. Céu, aleluia. Sabe que hora que eles acordam? 5 da manhã. Tu quer ser rico e acordar meio-dia? Pelo amor de Deus, vou botar a trombeta, você vai escutar. Acorda, seu preguiçoso. Você vai começar a ouvir minha voz. Aí você vai acordar. Uma vez, olha, pastor Elaine, tu foi dentro do meu sonho, deu um grito na minha cabeça. Falei, aleluia. Você vai acordar, você vai ouvir minha voz, vai ouvir meu rosto de maluca e vai acordar em nome de Jesus. Desperta tu que dorme, não está escrito, irmão? Aí quer ser CEO. Não é ser CEO nada. CEO, sei lá, CEO, sei lá, pelo amor de Deus. Tem que acordar 5. A hora de Deus, 4 horas da manhã, 3h30. Aí faz xixi e volta. Ou então, tá lá 3 horas da manhã, onde? Jogando. Vai jogar o jogo do céu, para Deus olhar e ver quem é você. Perturbação, hein? Onde os grandes homens perderam tudo? Os grandes homens perderam tudo. Primeiro, numa traição. Sim ou não? Sim. Segundo, jogos, porque é atrativo. Vou jogar uma fezinha aqui para ver se eu consigo um dinheirinho. Anota aí. Terceiro, divórcio. E Deus, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Tá lá. Por que Deus permitiu? Não é vontade. Presta atenção. Vontade é uma coisa, permissão é outra. Deus diz na palavra dele que ele permite o divórcio por causa da dureza do coração. Mas ele odeia o divórcio. Então, às vezes, o coração tá duro e não quer voltar. E aí a pessoa, não, pelo amor de Deus, Deus me livre, quero voltar não. Uma vez uma menina falou isso pra mim. Eu falei, Jesus, olha aí. Falou, Deus me livre. Jesus falou, vai casar de novo. Com o mesmo homem. Não casou? Tá lá feliz da vida. Por quê? Porque o homem tirou tudo dela. Tirou tudo, porque ele amava ela. Só que ela estava brigada. Depois que ela se consertou, veio para mim com tratamento, Deus restaurou tudo. Entendeu? Hoje eles estão tudo babando os netinhos. Por que não conserta com aquele que você escolheu? Tem que agora conhecer uma outra família, uma outra pessoa. Irmão, você já escolheu, aleluia. Fala pro seu irmão, até que a morte os separe. Não é não, Ana? Ana é viúva. Separou. Te amo. Coração. Então, irmão, homens perderam tudo, com uma traição, com jogos, com divórcio e também com drogas. Porque a droga também vai te levar para a ruína, né? Tem gente aqui que saiu das drogas, graças a Deus. Tá aqui para contar a história, não podia não tá, mas tá aqui para contar. Quanto dinheiro vocês gastaram em droga?
podendo encher a despensa da sua família. Quanto dinheiro você gastou na bebida? No cigarro? Não? Pode passar. Quanto mais paz tivermos em nosso interior, ao redor de nós, mais nós vamos prosperar. Você entende isso? Vamos ler de novo, vamos lá. Quanto mais paz tivermos em nosso interior, ao redor de nós, mais vamos prosperar. Por quê? Porque você vai ter paz, você vai ter contentamento com aquilo que você tem. Você não vai querer aquilo que teu irmão tem, porque você, já aprendemos aqui, nós temos capacidade para ter também. Sim ou não? Para de ser invejoso. Vamos melhorar o comportamento? Tem alguém comigo? Vamos, pastor Elaine. Então, como é que eu consigo melhorar? 3 coisas ajudam. Primeiro, fale o que é positivo e verdadeiro e intencionalmente. Então, você já vai ser uma pessoa que vai falar positivamente e verdadeiramente, mas intencional. A sua conversa vai ser intencional para ajudar sempre uma pessoa. Amém? Isso é importante, porque elas vão ver em você uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que fala nos olhos. Quer ver uma pessoa perturbada que fica tipo, tu tá falando com ela, aí a pessoa tá assim. Pega aquele negócio ali pra mim, tu tá falando e a pessoa tá desorientada. Porque ela não quer ouvir verdade. Ou então vem alguém para atrapalhar. Aí capeta vem junto. Então você repreenda esse espírito de ansiedade, de nervosismo. Fala no olho e com pausa, educadamente, que o diabo não se levanta com isso. A Bíblia diz, resposta branda acalma o furor. Seja intencional nas suas palavras. Olha o que Provérbios 10:11 diz. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Então você quer ver a tua casa ser destruída? É pela boca. Que filho ingrato, que filho burro, que filho incoerente, ó. Olha a palavra. Ó, você está lançando semente na terra. Irmão, por mais que esse filho seja um filho terrível, você vai abençoar. Porque palavra tem poder. Então você vai começar a partir de hoje. Não é só filho, não. Estou citando filho. Marido, esposa, seu tio, primo, vô. Você começa a olhar, já vê. Já estou vendo um missionário. Já estou vendo um pastor. Já estou vendo um servo de Deus. Uma serva do Senhor. Chama a existência aquilo que não existe. Como que se já existisse. Porque no reino do céu já existe. Só não desceu na terra. Mas vai descer, porque você está profetizando. Amém? Ô, glória. Vamos embora. Pode passar. São 3 coisas. Ainda estou na primeira. Filipenses 4:8. Olha que coisa linda que eu já falei sobre o pensamento. Anota aí. Eu não vou ler porque eu não vou abrir na Bíblia porque já está aqui, mas anota. Filipenses 4:8. O que diz? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Gente, como tem gente que fica com o pensamento vagueando. As pessoas que têm o pensamento vagueando é porque ela não conhece Bíblia. Porque se ela conhece Bíblia, ela vai vir aquele pensamento, vai tentar fazer um ninho, aí você, opa! Está repreendido em nome de Jesus. Eu cancelo esse pensamento que não é de Deus. Sai! Em nome de Jesus. Você faz isso quando vem o pensamento? Pensamento profano. Ó, Satanás. Você está muito cansado. Fica em casa. Está muito calor. Vai fazer o que na igreja? Olha aqui o ar-condicionado, essa cama maravilhosa. Satanás do inferno. Pensamento pode até ser bom, mas é de Deus. Dia de culto, você vai faltar? Aleluia. Mas ele faz isso. Por quê? Porque ele sabe que quando você recebe instrução, você melhora. Quando você recebe instrução, você
melhora. Amém? 2. Vista-se de acordo com o padrão do que você quer ser. Meu Deus, hein? Vista agora está falando de vestimenta. Com o padrão do que você quer ser. Poste de acordo com o que você vai se tornar. Irmãos, isso é terrível para nós pensarmos. Terrível no sentido bom. Porque a pessoa às vezes quer casar com alguém. Tiago Brunet fala muito sobre isso. Que ele tem também o coach dele, mas presta atenção. Você quer um casamento. Todo homem, e eu creio que eu já atendi muito homem, ninguém que é homem de verdade quer casar com uma mulher proste. Sabe o que é proste? Proste. Tubinho. Não dá. Você é cristã. Cristã se veste comportadamente. Eu já perdi isso para vários homens. Vários. Eles podem ficar com um monte de mulher, mas a mulher que ele quer casar é a mulher respeitada. Fala aí, homem. É ou não é? Sim. Porque ele observa o seu comportamento. O seu comportamento vai mostrar quem você é. E detalhe, o espírito maligno, ele ronda essas pessoas. E não é só mulher, não. O homem que fica se mostrando. Palhaçada. Palhaçada. Já sei que tu é musculoso. Já sei que tu é gostosa. Mas a Bíblia diz que o teu corpo é pro teu marido. Aleluia. E você, homem, o teu corpo é para sua esposa. Eu não tenho que ficar me mostrando para a internet. E nem pro meu namorado. Cadê os namorados? Cadê o amém? É só depois de casar. O brinquedinho, depois de casar. Não, irmão? Depois de casar. E eu falo isso com propriedade. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você não sente falta não, irmão. Não sente, Jesus, obrigado. Porque você vai começando a se consagrar, vai começando a ficar santa, vai começando a jejuar e Deus vai tirando essas vontades. Vai. Experiência. 3. Vocês estão rindo porque é verdade que eu estou falando. Tá? É porque tem muito pastor mascarado. Não gosto de falar, mas aqui eu falo. Ou você sai daqui ou você é liberto, filho. Porque o Senhor falou para mim, fale a verdade. Fique com 10 na igreja, mas o povo vai ser liberto. Quem está entendendo? Eu estou vendo como vocês estão melhores. Eu vejo. O Senhor falou para mim. Entendeu? O Senhor falou para mim, eles estão recebendo virtude. Eles estão recebendo poder. E quem não está melhorando, ou está sendo mascarado, ou está sendo envergonhado. Se esconde, mas Jesus te acha. 3. Olha que coisa linda. Ande com pessoas que são comportadas e que atraem riquezas. Tem muita gente que é comportada e vai fazer com que você melhore também. Sim ou não? Sim. Vamos para a 10ª e última. Qual é o tema do 10º? Cheguei nele. Dízimo e oferta. Cheguei, Brasil. Olha, vocês são terríveis. Cheguei, Brasil. No dízimo e na oferta. Gente, leia Provérbios 13. Tá lá. Vamos ler. Provérbios 3. Sublinha na sua Bíblia. Ai, Senhor. Fizeram até uma figurinha Cheguei, Brasil com a minha cara. Ai, gente, é terrível. Vamos embora. Provérbios. Gente, você sabia que Deus me tratou em Provérbios 3 um ano? Um ano eu fiquei, Deus só me dava Provérbios 3. Provérbios, falei, Jesus, eu já entendi. Ele não entendeu não. De novo, leia até aprender. Provérbios 3, 9, diz assim, ó. O Senhor, com os seus bens e com as suas primícias, de toda a sua renda. E os seus celeiros, o que vai acontecer quando você traz para o altar? Quando você bota o que é do Senhor no altar, os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho, ou seja, alegria.
Você vai ter alegria na sua casa. Eu tenho pessoas aqui, irmão, que ganham um salário mínimo, mas eles são felizes da vida. Não tem dívida, pagam direitinho suas contas, são dizimistas fiéis, ofertantes fiéis e não tem nenhuma doença. Por quê? Porque Deus supre tudo, tá? Vamos aprender de uma forma técnica e teológica. Volta lá. Esse assunto é o quê? Altamente espiritual. E tem um livro que eu trouxe para vocês. Dinheiro é espiritual. É um assunto bíblico e é necessário fazer de maneira certa. Fazer algo em nossa vida material com dinheiro é questão de quê, irmãos? Honra. Deus não é banco. Né? Deus é banco? Pois não. O que você quer de bênção? Deixa eu ver aqui. Pois não. Não é assim. Eu vou dar porque Deus tem que me dar. Eu já tive gente assim. Deus é obrigado a me dar. Deus é obrigado a dar onde, irmão? Isso aqui é um princípio na Bíblia. Eu tenho que fazer e ponto final. Amém? Se nós não somos generosos com Deus, como Deus vai nos abençoar? Nós nos aproximamos de Deus para dar o que lhe é devido. O que é devido? Honra. Quando você entrega o seu envelope aqui, é como você fala: Senhor, eu te honro. O Senhor supre as minhas necessidades. Começa a falar isso quando você vier no altar. Quando você botar na salva: Senhor, eu te honro. Senhor, é pouco, mas eu creio que o Senhor vai me botar no muito. Começa a profetizar isso na sua boca, irmão. Amém? Nós nos aproximamos de Deus para dar a Ele honra. Vamos ler o que está em vermelho. O princípio da generosidade atrai a prosperidade. Quem é generoso? Tem gente, desculpa eu falar, mas eu tenho que falar, que acha assim, e isso vem da Igreja Católica: vamos dar só o que resta. É R$2. R$2, R$1, moedinha. Mas não é porque ele está dando, porque ele só tem aquilo. É porque ele também não... Como é que o Deus está falando aqui comigo? É porque ele não quer desafiar. Essa é a palavra. Porque eu sei que tem gente que só pode dar isso, tá? Não sou hipócrita. Mas às vezes você está falando para Deus: Senhor, qualquer um serve. Qualquer coisa serve. E não é. Lembra aquela viúva? O que ela deu? Moeda. Mas Jesus falou que ela ofertou mais do que os outros, que estavam dando. É a intenção do seu coração que vale. Você está entendendo? Tem gente que pode dar mais, mas guarda porque achando que vai faltar. E não vai faltar. Porque Deus está desafiando você a honrar Ele. Tá? Olha o que diz. Provérbios 11. Está tudo em Provérbios 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Ó, eu estou dando generosamente e eu vou ver minhas riquezas aumentar. Mas tem outros que retêm o que deveriam dar e vão cair como? Na pobreza. É a Bíblia que fala. Porque eu nunca dou e não devolvo para Deus, como ela está falando ali. E aí como é que Deus vai honrar, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmãos, teve uma época na minha vida, isso há muito tempo atrás, Deus fechou minha academia, vocês sabem muito bem. Fechou. Quem Deus usou para me abençoar? Minha mãe. Ela veio para somar renda. Aí Deus falou para mim assim: filha, eu vou abrir uma porta para você. Só que essa porta vai ser por um tempo. Deus foi bem preciso. Por um tempo, para você pagar tudo que ficou fora, né? Eu fiquei endividada, fiquei com cartão virado, cheque na rua, tudo. E eu falei: Jesus, e agora? Calma, eu quero que você espere em mim, porque eu vou suprir. Irmãos, Deus me deu até o valor que eu ia receber. Ele falou assim: você vai receber R$1.500. R$1.500, há 10 anos atrás, era muito dinheiro. Sim ou não? E para a honra e glória do Senhor, Deus abriu essa porta. Mas antes dele abrir, eu estava fazendo o quê? Teologia, na FAIT.
Sabe quanto era a teologia na Fight? R$50. Eu vendia bolo na Fight. Eu vendia sanduíche natural na Fight para pagar a minha mensalidade. Porque R$50 na época também era dinheiro. Hoje, R$50 a gente não faz quase nada. É um lanche do McDonald's. Um pó de café que é 30. Meu Deus. Enfim. Sabe o que Deus fez? Ele falou assim, você vai estudar. Eu falei, mas como é que eu vou estudar se a minha academia está fechada? Minha mãe cuidando do meu pai. Calma, eu estou mandando você fazer. Não questione. Vá! Fui. Aí comecei a pensar, bom, eu sei fazer bolo, vou fazer bolo. Bom, eu sei fazer sanduíche, vou fazer sanduíche. Não tinha lanchonete na Fight, então eu fazia para vender e pagar. Só que chegou um tempo que não tinha mais material. E eu fiquei 5 mensalidades devendo. E eu com vergonha. E aí Deus falou isso, eu vou abrir a porta para você, mas aguarde, avise a faculdade. Eu avisei, falei, ó, Deus falou que vai abrir a porta, eu tenho que esperar na obediência, mas eu vou pagar as minhas mensalidades. Sabe o que Deus fez? Deus levantou pessoas na minha turma, ficaram sabendo que eu estava, e eu era a pessoa que fazia a capela. Sabe o que é a capela? Antes da aula começar, a gente tinha meia hora para você dar uma palavra, cantar um louvor para começar a aula. E eu sempre estava ali. A aula começava às 7, 6 horas eu estava lá, capela. Aí o povo se reuniu, sem eu saber. 3 pessoas pagaram uma mensalidade. Um aluno pagou 2 mensalidades. E a Fight pagou 1. Toda a honra para Jesus. Então, quando você está na obediência, o Senhor, Ele faz acontecer milagres. Mas você tem que confiar nele e agir com ele. E logo em seguida que eles pagaram a mensalidade tudo, Deus abriu a porta. E eu fiquei trabalhando 2 anos na Secretaria de Esporte de Nova Iguaçu. Ou seja, professora de Educação Física, academia fechada, e Deus me honrou, colocou como assessora de gabinete do secretário de Esporte de Nova Iguaçu. Falei, meu Deus, só o senhor que abre essa porta? E fiquei ali honrando. Era muito engraçado, porque eu trabalhava na secretaria com a Bíblia, lendo Bíblia. Aí o povo ia lá se consultar. Se consultar com a Bíblia. Tem uma palavra aí pra mim? Falei, tenho. Deus é fiel. Vamos orar. E eu fazia a escritura, porque era ali no Monteiro. Quem conhece Monteiro? Era ali dentro. E eu atendi os alunos do Monteiro, atendi as mães. Fiquei ali 2 anos. Quando fechou, ele falou, acabou o tempo das vacas gordas, vou fechar tudo de novo. Foi quando Deus me tirou e me levou para a Assembleia de Deus para eu trabalhar como professora de hidroginástica, de natação. Então assim, Deus foi suprindo de pouquinho em pouquinho e eu na obediência. Como você vai também ficar na obediência. 2 Coríntios 9, que é o que a gente usa aqui no nosso envelope de dízimo. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou aonde? No seu coração. Não por pesar, ou por tristeza, ou por obrigação, pois que Deus ama quem dá com alegria. Se você pegou o nosso envelope, está escrito esse versículo lá. Você já leu lá? Não está em Malaquias. Porque às vezes tem gente que fala assim, mas o dízimo está só no Antigo Testamento. Irmãos, está no Testamento Antigo, mas no Novo é pior ainda. O Novo está dizendo que eu tenho que dar segundo o meu coração. Ou seja, se eu posso dar mais e não dou, pensa comigo. Eu não estou roubando? Vamos ler lá. Todo mundo, vai, 1, 2, 3. Jesus falou isso. Eu não posso adorar 2 senhores. Ou eu adoro a Deus, ou eu adoro a riqueza. No grego, essa palavra riqueza significa mamon, que é o Deus do dinheiro. Pergunta para vocês. Mesmo eu dando dízimo, eu posso quebrar? Posso. Podemos. O dízimo, ele é algo espiritual. Mas se queremos multiplicar riqueza, precisamos fazer o quê?
algo natural. Se eu quero a ação do sobrenatural, e eu contei o meu testemunho aqui, eu preciso no natural obedecer. Entendeu? É isso que eu estou explicando. Porque às vezes a pessoa não entende o que está escrito ali. O dízimo é espiritual, porque é algo que é Deus que está falando na palavra dele. Mas eu quero viver multiplicações de riqueza. Eu preciso fazer algo natural, que é a minha capacidade. Né? Todo mundo tem capacidade aqui, ou você é preguiçoso? Não, você é capaz. Fala, eu sou capaz. Eu vou avançar. Eu vou conquistar. Em nome de Jesus. Pode passar. Dízimo, irmãos, é obediência. Botei bem em vermelho para você entender. A oferta é a revelação do seu coração. É o que está no seu coração. Às vezes teu coração não está em ser generoso. Vou guardar para coxinha no final do culto. Meu hambúrguer. Eu tive um pastor que ele fala assim, eu voltava a pé para casa, mas eu ofertava. Eu tinha vergonha de não ofertar no culto. Ele, lembra? Não sei se vocês lembram. Se foi verdade aquilo mexeu comigo. Porque às vezes o pastor não tinha dinheiro para ofertar, mas ele tinha o dinheiro da passagem. Então ele ofertava o dinheiro da passagem para dar para o Senhor. Porque ele achava que era desonra. E eu falei aqui, dinheiro é coisa de honra para Deus. É honrar o altar. Olha que coisa linda ali. Ajude os pobres. Mas o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você não precisa tocar o holofote que você está ajudando. Porque eu dei 10 cestas básicas. Porque eu ofertei 50 mil na igreja. Deus fala assim, não quero nada disso teu. Porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Amém? Silencia. Deus está vendo, aleluia. Quanto mais a gente ajuda pessoas, olha que coisa linda, mais estamos revelando o nosso coração. Tem gente que não ajuda ninguém, nem aquilo que ela tem de precioso. Quantas foram as pessoas com o meu dom de massagem eu abençoei? Não tinha dinheiro para fechar pacote. Deus manda dá 10, dá 5. Dá 20 massagens, que aquela está precisando, perturbação. Dá. Quantas, gente, eu perdi as contas. Porque o Senhor é que aponta. O teu dom pode ajudar a pessoa. Vou pegar aquela pessoa e ensinar ela a ler. Ela não sabe ler. É a minha capacitação. Vou pegar e vou aprender a estudar a Bíblia com ela em casa. Oh, glória. Às vezes não é dinheiro, irmão. Às vezes é o seu dom. Às vezes é a sua praticidade. Você tem um dom de fazer corta-cabelo, de fazer bolo, sei lá. Algo que Deus botou em você. Amém? Está ali. Vocês acreditam que tem muita gente que não é religioso, mas dizima? Tem gente aqui na igreja que não é da nossa igreja e dizima aqui. Né, pastor Amit? Pastor Amit está aqui, ó. É a tesoureira da igreja. Tem gente que não é da nossa igreja e nem é crente, mas dizima, porque ele conhece o princípio. O princípio não é para o religioso, e sim para quem quer o quê? Dar certo. Vou botar aqui, aí eu botei alguns exemplos para vocês, ó. Bill Gates, vocês conhecem Bill Gates? Ele já doou mais de 176 bilhões para a filantropia. Isso é dados. Andrew Carnegie, escocês, sei lá se é assim o nome, um dos maiores bilionários dos Estados Unidos. Ele morreu aos 83 anos. Olha o que ele fez. Doou 90% da sua riqueza para instituições de caridade. Ele construiu universidades, escolas, 3.000 bibliotecas públicas e gratuitas. Ele doou 350 bilhões de dólares, cerca de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Esse cara. E tem gente que morre e deixa herança para gato. Estava na internet. Eu a pesquisei. Eu fui lá para fazer uma pesquisa para mostrar para vocês. Tá entendendo? Que é caso de Bíblia, mas também é caso real aqui na nossa terra.
Deus vê o coração. Tem muito rico que é podre de rico, mas não quer nada com obra. Morre sozinho. Morre sem família. E quando morrer, o filho está lá. Cadê minha herança? Quero minha herança agora. Sim ou não? Porque está o pai, está o filho. Dízimo não é troca. Fala isso, vamos lá. Dízimo não é troca. Olha o que está escrito. Abraão, em Gênesis 14, 20, está dizendo assim, ó. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Pensa, por que eu botei isso? Porque Abraão veio antes de Moisés. E o dízimo foi estabelecido em Moisés. Então não queira dizer que dízimo não é de Deus. Vocês estão entendendo? Então dízimo é de Deus. Eu não posso roubar a Deus. Você tem que dar o dízimo. Eu tenho que dar o dízimo. Eu tenho que ter honra para com o Senhor. E ter alegria de vir no altar. Você vai ver. Se você fizer isso como desafio, você vai ver como é que a tua vida vai mudar. É de pouquinho em pouquinho, irmão. E controlando as suas emoções, que você vai começar a prosperar. Você vai fazer viagens. Você não tem vício nenhum. Você tem vício? Não. Então você vai economizar. Vai economizar. Daqui a pouco, no final do ano, você vai se organizar para fazer uma viagem. Todo final do ano você vai fazer uma viagem com a sua família. Recebe isso aí. Eu estou falando isso para a minha vida também. Vai tirar férias, vai ter férias. Você vai preparar uma viagem o ano inteiro. Vai marcando lá R$200, R$200. Chegar lá no final, tu vai estar lá os 2.000 para fazer uma viagem. Vai trazer presente para mim. Amém? Aleluia. Jacó. Olha Jacó. 28 de Gênesis. Do 20 ao 22. Então Jacó fez um voto dizendo assim: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Olha aí, Jacó não está antes de Moisés. Tudo isso bem antes do dízimo ser instituído por Moisés. Então, gente, aqui cai por terra que as pessoas falam que dízimo é só no Antigo Testamento. Lá no início Deus instituiu. Amém? Pode passar. Vamos ler. Quais serão os seus benefícios quando você dá o dízimo para Deus? Primeiro, diga. Gratidão. Quando eu sempre digo, dízimo é fidelidade. Oferta é gratidão. 2, generosidade. Você vai ser uma pessoa generosa. 3, sentimento de satisfação interna, porque você vai ter alegria de cooperar com a obra. Você pode olhar para essa igreja aqui e falar: eu ajudei a construir. Dá glória a Deus. Eu ajudei a botar pedra, a botar tijolo, a botar parede, a botar som, a botar ar-condicionado. Você pode falar isso batendo no peito. Eu ajudei. Tem minha semente aqui. 4, reduz o estresse e a ansiedade. Sim. Porque você fica estressado todo dia. Meu Deus, eu tenho que pagar a luz. Eu tenho que pagar. Irmão, coloca tudo junto na mesa. Fala: Deus, abençoa o meu suor. Abençoa minhas finanças. Eu vou tirar a parte do Senhor. E começa a pagar. Faça isso. Orando. E Deus vai te abençoar. Eu faço isso. Tá? 5. Fortalece a empatia e a compaixão para as pessoas. 6. Propósito, ou seja, você vai viver por propósito, não por estresse e ansiedade. E significado de vida, porque você tem um propósito de vida, sim ou não? Você nasceu com origem, propósito, missão e destino. Amém? Você tem uma origem. Deus sonhou com você. E você está aqui na terra para você cumprir o propósito. Pastor, eu ainda não sei qual é o meu propósito. Vai caminhando. Vai obedecendo, vai se lançando na obra, que Deus vai começar a mostrar para você onde Ele quer você. Amém? 6, já falei. 7, olha que coisa linda. Eu provo a quem estou servindo. Porque quando eu dou dízimo, eu estou provando a quem eu estou servindo. Se é Mamon ou se é Deus. Pastor, mas e o pastor pode roubar o dízimo? Aí ele vai para o inferno.
qualquer pastor, qualquer celebrante, qualquer papa, qualquer padre, qualquer pessoa que está servindo a Deus e está no altar, está pregando a palavra, está falando a verdade, se ele está falando e não está fazendo, ele vai responder. Amém? Então você não tem que ficar falando das pessoas. Fala e faça o que está escrito. Porque cada um de nós vai responder segundo os mandamentos do Senhor. Amém? Se eu ou se qualquer outro sacerdote está usando do dízimo. Ontem mesmo eu estava vendo uma pregação sobre o Calixto. Né? Até falei com a pastora Miss, que é uma pregação falando de pastores discipulando pastores. E ele estava falando, se a tua igreja já cresceu e você está pensando em sair dali, não saia dali primeiro. Faça 2, 3, 4 cultos primeiro, antes de você sair. Achei fantástico. Por quê? Porque só mostra que você tem ensino na sua igreja, conhecimento na sua igreja, né? Capacitação. Então as pessoas primeiro elas têm que se acomodar no lugar que está confortável aqui, para depois se mudar. Então aqui, ó, nossa igreja para honra e glória, domingo, carnaval, está cheia. Porque você tem o quê? Instrução. E ele falou que uma igreja que não tem instrução, que não tem uma palavra profética, que não tem um direcionamento, não está cheia hoje. Porque a primeira coisa que segura os irmãos é uma palavra séria. Uma palavra que te traz o quê? Reflexão, entendimento e mudança de vida. Amém, queridos? Fechando. Judeu, islâmico, católico e cristão. Leia o que está vermelho. Todos eles são dizimistas. Todos. Não existe judeu pobre. Porque eles acreditam na lei do dízimo. Padrão monoteísta, ou seja, servem um só Deus. Somente um só Deus. Que possamos ser fiéis ao Senhor em tudo, meus irmãos. Porque materializamos a nossa obra sendo dizimistas e ofertantes ao Senhor. Contribua para que a obra do Senhor não pare. Porque nós sabemos que a obra do Senhor precisa de recursos. Sim ou não? Para alcançar mais pessoas, né? Tudo é dinheiro. Você vai fazer Provec nas ruas. O que a gente faz? Doações, cestas básicas, comida, dá um alimento, mas também dá a palavra, é escova de dente, é pasta de dente. A gente tem que ser o pidão. A gente pede. Por quê? Porque a obra de Deus, a gente sabe que é muito árduo fazer a obra de Deus. É poucos trabalhadores. Mas que não seja eu atrapalhar, nem você. Amém? E ele vai dizer, contribua para que a obra do Senhor não pare. Não largue o natural, porque a fé sem obra... Não adianta que eu digo, eu sirvo a Jesus, mas eu não faço nada. Eu só sirvo a Jesus, eu sei que Ele é meu Salvador, meu Senhor, mas eu não faço nada na obra. Eu sou o crente invisível. Cadê o fulano? Não, ele só vem domingo. Esquentando cadeira. Tanta coisa para fazer. Estou precisando de gente para ministério de intercessão. Cadê você? Você que já fez STB, já fez STA. Estamos precisando de pessoas. O que eu vejo é pessoas com 3 cargos. Trabalham nas crianças, trabalham nas ruas, trabalham nas mulheres. E pessoas que não fazem nada, não querem no ministério de intercessão. Eu preciso de pessoas no ministério de intercessão. Que a intercessão, eles estão lá em cima orando para pegar fogo aqui embaixo. É a torre de vigília. Mas eu vou perder culto. Irmão, você é o culto. E eu já falei para a nossa amada missionária Jeane, que ela é a coordenadora desse ministério. Vocês vão perder somente o louvor, porque na hora do louvor vocês estão guerreando para quebrar os demônios. Acabou o louvor, desce e fica aqui. Entendeu? Eu preciso de vocês. Porque quanto mais intercessão, mais ação no mundo espiritual. Você gosta de orar? Vai para o ministério de intercessão. Homens, eu preciso de homens no ministério de intercessão. Estão escassos. Tem ministérios aí que precisam. Os kids, eu estou precisando de gente para trabalhar com os juniores. Porque os juniores é de 10 a 12 anos, para dar aula para os juniores. Cadê você? Aleluia. Aleluia. Tudo o que investimos no reino
volta para nós. Eu sou prova disso. Tudo que eu abri mão, minha mãe abriu mão da casa dela, Deus deu uma casa para ela morar. Maior oferta. Essa casa aqui nem sei quanto vale hoje, mas ela deu para Deus. Tô dando minha casa, Senhor. Para onde eu vou, Jesus? Não sei, tô indo. Fui. Tchau. Você não vai levar nada daqui. Para de acumular coisas na terra. Tem gente que tem 3 carros, só pode usar um. Tem gente que tem 3 casas, só pode usar uma. Tem gente que tem, sei lá, muita roupa. E às vezes tem roupa até na etiqueta. Mas vê uma irmãzinha que está precisando de uma saia, uma blusa, não dá. Isso também é dizimista. Isso também é ofertante. Amém? Agora eu vou chamar o nosso amado diácono e profeta, Márcio, que ele vai mostrar para vocês aquela tabela. Lembra aquela tabela que eu mandei para vocês? De organização? Controle de despesas. Pode aplaudir o Senhor? Depois nós vamos fazer oração de quebra de maldição. A paz, irmãos. Antes de começar, queria falar com vocês como isso chegou na minha mão. Eu viajava de um ônibus lá para o Rio, pegava um ônibus aqui 6 horas da manhã, e aí conheci uma amiga, fizemos uma amizade, uma arquiteta, e ela recebeu essa planilha de um outro amigo, só que não estava funcionando direito. E aí ela sabia que eu mexia com essas coisas, aí conversando comigo, ela, pô, cara, tu não pode me ajudar a ver se isso daí funciona? Aí eu fiz funcionar, passei para ela e comecei a usar também, porque é uma maneira da gente controlar as nossas finanças, certo? Só para vocês terem uma ideia, porque é o seguinte, rápido. Eu, minha esposa, como a grande maioria de vocês aqui, já passou ou passa por dificuldades financeiras. Hoje, graças ao Senhor, a gente não está passando. Amém. Mas já passamos. Eu já tive dívida no cartão de crédito, já tive dívida no cheque especial, tinha empréstimos, né? E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente, graças a Deus, mesmo não sendo cristão ainda, né? Eu não ganhava tão pouco, né? Nem a minha esposa. Mas, como todo brasileiro, a gente acaba gastando mais daquilo que a gente ganha. E aí, as dívidas vão... né? Você vai na Casa Bahia, compra um negocinho, faz prestações de... essa prestação aqui cabe no meu bolso. Aí depois vai na outra ali, pô, estou precisando disso também. Essa prestação aqui cabe no meu bolso. E só vai somando prestação. Quando você vai ver, né, o dinheiro está todo indo em várias prestações. Né? E aí, uma maneira que eu vi de controlar isso é usar essa planilha. Né? Eu sei que a grande maioria aqui não tem intimidade com Excel. Né? Inclusive, aqueles que têm, depois a gente conversa para me explicar de outra forma. Tá? Mas, para aqueles que não têm, né, isso não significa que a gente não vai poder também utilizar a planilha. Né? A Elaine, a pastora Elaine, ela, há umas 2 semanas atrás, se eu não me engano, ela falou sobre a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 24, de 14 a 15. A gente colocou só aquela ali.
pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade deles, e então partiu. Imaginem vocês que o Senhor nos abençoa todo mês com os nossos proventos, com os nossos salários. Imaginem que esses talentos são os nossos salários. E o Senhor não quer que a gente desperdice esses proventos, certo? O Senhor quer que a gente use com sabedoria. Pode ser. Para quem não tem a experiência com Excel, a gente montou isso aí para ficar bem claro e rápido de entender. O principal é a gente ter um controle daquilo que a gente recebe, que aquilo que a gente gasta. Irmãos, por incrível que pareça, as pessoas podem pensar, você vai falar assim, pô, Márcio, mas todo dia é todo dia. Todo dia, sim. A gente tem que ter o hábito de fazer isso todo dia. Recebi, anota. Assim, pode fazer, pega um caderno e bota lá. Receita, valor, despesa, valor. E vai botando lá. Ah, eu recebi R$1.500. Isso aqui é só para vocês terem um exemplo. Né? Eu recebi a caixa de som. Eu recebi R$1.500. Aí separei o dízimo. R$150. Né? Ah, eu pago um aluguel de 500. A minha luz foi 120. A minha água foi 70. Ah, eu gastei 100 de mercado, padaria, passagem. Eu vou fazendo isso todo dia. Todo dia eu vou fazendo. Chega no final da semana, para ser bem rápido e claro, né, eu vou contabilizar isso. Ah, essa semana foi o dízimo, foi o aluguel, foi a luz, foi a água, foi o mercado. A padaria, como foi vários dias, eu somo lá quanto deu. Ah, deu R$14. Passagem, 50. Lanche, 40. Refrigerante, 10. No final da semana, olha só quanto eu gastei. R$1.054. Pode passar. Vou para a segunda semana. Aí começa, mesmo esqueminha, né? Aí, chegou no final de semana, lá eu estou com a minha família. Ah, não, vou comprar um bolinho, vou comprar um sorvete, né? Gastei, tudo bem, né? Nós somos seres humanos, a gente tem que, né? E bota lá, e aí chega no final da segunda semana, a mesma coisa. Ah, eu gastei 80 de mercado, 19 de padaria, 50 de passagem, 20 do sorvete, 20 do bolo, R$189. Passa. Terceira semana, a mesma coisa, né? Só que nessa semana eu comi foi um pastel, né? Aí eu botei aqui. Só que ainda teve um problema, eu tive um probleminha de saúde e, precisei gastar R$60 de farmácia. Né? Vou botar lá, mercado, padaria, passagem, farmácia, pastel, total R$274. Próxima. Chegou na quarta semana, amigo, ninguém aguenta, porque ganhando R$1.500, com certeza você já estourou o teu limite há muito tempo. Certo? Exatamente. E aí, eu fui lá, gastei o mínimo possível, mas aí, cara, acabou meu gás. Só aí foi R$110. Vou lá, vou fazer o resumo da semana. Mercado, padaria, passagem, gás, R$244. Passa, por favor. Chegou no final do mês. No final do mês, o que vai acontecer? Eu tenho lá todas as minhas despesas semanais, certo? O valor total. Na planilha, essa planilha aqui é um exemplo, mas se vocês quiserem, para quem não tem, depois eu posso tirar isso aqui, né? Deixa em branco e vocês preenchem do jeito que vocês quiserem, tá certo? Mas só para demonstrar, meu salário foi R$1.500.
Aí não tive mais nenhuma receita. Depois, em casa, Light 120, Sedai 70, gás 110, aluguel 500, mercado 370, porque é a soma de todas as semanas, certo? 370, padaria 61, farmácia 60, próximo. Meu Deus, ajuda. Dízimo 50, 150, lazer. O lazer eu estou colocando aquele sorvete, aquele bolo, aquele refrigerante, aquele pastel, certo? Né? Deus é bom, Deus é bom. E aí eu coloquei lá lazer R$100, passagem 220, né? E vamos lá, sobe só um pouquinho aí agora. Ela volta, aliás, volta. Aqui, esse total aqui é total de receita, R$1.500. Aqui é o total das despesas da casa, né? 1.291. Próximo. Ali, 150 para a igreja, 320 para despesas pessoais. E aí, amigo, a gente tem aqui, ó, o resuminho do teu mês. O resuminho do teu mês é R$1.500 que você recebeu, mas você gastou R$1.761. O que significa que você tem uma dívida de cartão, pediu emprestado para o teu amigo, seja lá o que for, ou seja, você tem uma dívida de R$261. Amigo, irmãos, essa planilha é para a gente identificar os ofensores. Realidade, Né? Isso é para identificar os ofensores. Quais são os ofensores? Os ofensores são: aonde vai o meu salário? Aonde vai, né, o que o Senhor colocou na minha mão para gerir? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que, seja pouco ou seja muito, não interessa. O Senhor, assim como os talentos, o Senhor colocou na sua mão para você gerir. E você tem que gerir com sabedoria. Porque aquele que não gere o seu provento com sabedoria é como aquele servo que tinha um talento e enterrou. Então a gente precisa identificar os ofensores. Olhando para essa planilha, eu vou te dizer o seguinte: existem, cada um sabe da sua, né, da sua necessidade. Eu diria o seguinte: eu estou com uma dívida de R$261, né, mas eu tenho um lazer de R$100. Então eu tenho que me assim, programar, né, para o próximo mês, porque eu só vou receber 1.500, mas já estou partindo com uma dívida de 261. Então cada um sabe aonde aperta o seu calo. Irmãos, isso aconteceu comigo e aconteceu com a Mirth. O que nós fizemos? Nós identificamos os ofensores, ou seja, aonde estava indo o nosso dinheiro, que não era algo que fosse estritamente necessário, certo? Foi necessário cortar despesas. Meu amigo aqui, irmão contador, sabe muito bem disso, como é que funciona, né? Não vou te dizer que é fácil. Não vou te dizer que é fácil. Na situação que a gente se encontrava, cortando tudo, deixando só o que era estritamente necessário, a gente levou aí de 4 a 6 meses para equilibrar as nossas dívidas. Aleluia. Né? Só um exemplo. Por exemplo, a gente tinha alguns empréstimos. Né? E empréstimos que eu não conseguia mais pagar. O que eu fiz? Somei tudo. Vamos dizer que, olha só, não estou dizendo para vocês fazerem isso não. Isso foi o meu. É o meu, tá certo? É o meu, como foi que a gente fez.
Aí deu lá, vamos supor que eu tenho uma dívida de R$1.000. Aí, só que eu só posso pagar 50 por mês dessa dívida de R$1.000. Só que, o que acontece? Do jeito que estava, várias dívidas, né? Isso estava acumulando e, na realidade, o que eu podia pagar, que era 50, já não era mais 50, era 200. Então, eu tinha que pagar R$200 quando só podia pagar 50. Olha o rolo. Olha o que mostra que a gente não tem controle sobre aquilo que a gente ganha, nem sobre aquilo que Deus colocou na nossa mão. Sim. Se a gente não planilhar, se a gente não ter um controle diário das nossas finanças, daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente gasta, a gente não vai saber para onde aquilo está indo pelo ralo. Sim. Não tem como, a gente não vai saber. A gente só sabe quando a gente começa a olhar, a observar, a planilhar, a registrar. Só assim a gente vai identificar. No meu caso, o que a gente fez? A gente tem lá, sei lá, R$1.000 de dívida. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ao banco, vou ver quanto dá para pegar, por exemplo. Não, na verdade não foi nem pegar. Por exemplo, eu devo 1.000. Eu vou ver lá se eu pagando R$50 durante X tempo, né? Será que quanto eu posso pegar R$1.200, por exemplo? Tá certo? R$1.200. Por que R$1.200? Porque R$1.000 é o que eu devo. Então eu vou pagar. E eu fico com R$200 para se acontecer qualquer coisa, né, fora da minha normalidade, na normalidade que eu estou enxergando, certo? Não é para você usar, porque se você usar, vai para o buraco de novo. Né? Então, eu fiquei aquilo como se fosse uma reserva, né? Onde se acontecer alguma coisa, eu estou com aquilo ali para pagar. Amém. Certo? Então, eu não vou me endividar de novo, porque eu só quero ficar com aquela única dívida. Não importa se eu vou pagar em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa. Eu só posso pagar R$50, certo? E eu preciso de R$1.200. Foi o que a gente fez, certo? Então, com isso, a gente acabou com o nosso cartão de crédito. A gente foi acabando, né? Porque cartão de crédito é uma coisa que tem uma dívida aqui, outra ali, vence ali. Outra coisa que não está ali, mas depois eu posso conversar com quem quiser. Cartão de crédito. É importante você pegar as suas despesas de cartão de crédito e planilhar ela toda. Por quê? Por exemplo, eu fiz uma compra na Casa Bahia com cartão de crédito e acaba em julho. A outra acaba em junho. A outra acaba em agosto. Então, se eu planilho tudo e vou somando, eu sei quando vai acabar. E eu sei que eu só posso utilizar algo depois que acabar. Porque senão eu fico fazendo dívida em cima de dívida e eu volto para o buraco. E quando você volta para o buraco, você volta pior ainda. Então, é aquele, de novo, servo mau. Né? Como a parábola dos talentos fala. Né? Só um minutinho. Detalhe. Agora vamos para o lado bom. Né? A gente conseguiu equilibrar nossas contas, né? E aí começou a sobrar um pouquinho. Aí aquele cara esperto vai dizer, sobrou, vou gastar. Fala sério. Né? Agora que sobrou, você vai gastar. Agora imagine aí. Para a igreja, né? A gente, não é para a igreja, né? Para Deus, a gente reserva 10%. Que na realidade, esses 10%, a gente não está dando para Deus. A gente está devolvendo para Ele. Certo? Então, se a gente está devolvendo 10% para Deus, isso também serve para a gente de estímulo. Por quê? Olha só, se eu reservo 10% para Deus, por que não reservar 10% para mim? Olha aí. Certo? Agora pensa comigo. Se eu pegar 10% a partir do momento em que minha renda ficou estabilizada, certo? E separar, botar numa poupança, sei lá,
onde vocês desejarem, em um ano, vocês têm o seu 14º salário. Aleluia. Concorda? Sim. Então, aquilo que você poderia, vou comprar hoje, né, parcelado, espera um ano, amigo. E vai, junta com o 13º e vai comprar à vista. Aí você paga no Pix, ainda ganha um desconto. Sim, verdade. Entendeu como é que funciona? Entendeu? Vou te falar, isso foi muito importante na nossa vida. A gente conseguiu equilibrar as nossas finanças e começou a ter uma outra etapa, que era a etapa de guardar dinheiro, né? Mas não é guardar dinheiro é guardar dinheiro para uma eventualidade, né? Guardar dinheiro para você poder fazer um passeio com a sua família, é guardar dinheiro para aquele sorvete que você botou no cartão de crédito, né? Agora você vai poder pagar aquele sorvete com Pix, né? Economizando mais uma graninha, certo? E feliz da vida, e honrando ao Senhor. Olha que coisa boa. Obrigado, Deus. Entendeu? Então, é isso que eu tinha que conversar com vocês sobre essa planilha, rapidamente, porque hoje a gente tem Santa Ceia e isso precisa ser, é muito mais importante que qualquer planilha, certo? Então, eu gostaria de dizer, já até conversei com a pastora Elaine antes, se alguém aqui, né, quiser se interessar, se aprofundar nisso, entender mais, porque agora foi muito rápido, se quiser depois, a gente pode marcar um dia, todo mundo junto, e a gente fala com mais calma, certo? Sobre como fazer isso, né? Como proceder em cima disso. A planilha é muito fácil de usar, para o irmão é muito, muito mole, para o Marcelão é muito mole, entendeu? É fácil, né, para quem tem o Excel, mas para quem não tem o Excel, vou dizer uma coisa. Vocês lembram? Eu sou antigo, né? Vocês lembram, né? Você lembra do seu Vicente? A gente tinha um caderninho do seu Vicente, né? Aquele caderninho do seu Vicente, né? Que a gente ia lá e... Você também é do tempo, né? Aquele caderninho do seu Vicente servia como receita para ele, mas servia como débito para a gente, né? Como saída para a gente, né? Então, é simples. Deus trabalha sempre no simples. Então, a gente pegar um caderninho que não custa muito. Você pode até pegar um caderno do seu filho, da sua sobrinha, que já usou e não gastou todas as folhas, para começar. Então, o importante, irmãos, é começar. Tá bom?